Recebemos no 00 César Peixoto, treinador de futebol, que está sem treinar há sensivelmente um ano. Depois de ter quase salvado a equipa do Paços de Ferreira, o treinador de 44 anos procura também catapultar-se novamente para as equipas de futebol. Vamos tentar perceber o que é que fez durante este período e como é que nasceu este bichinho do treino. César, obrigado por estar aqui connosco e podermos falar sobre esta carreira que já leva alguns anos. Pese embora, se calhar, a pandemia, as pessoas podem ter não percebido bem esta evolução de carreira. Em primeiro lugar, foi um ano sem treinar, vontade própria. O que é que fez durante este período, César? Bem, foi um ano, sim, que acabei por não trabalhar, tive algumas opções para poder trabalhar. Confesso que inicialmente, quando terminei a época, foi muito desgastante aquela época no Paços de Ferreira, e se calhar no primeiro momento aí eu próprio não estava preparado para voltar a abraçar um desafio, não ia estar a 100% para poder dar o melhor de mim. Depois, durante o ano, foram aparecendo algumas propostas em que eu não senti que seria a opção certa para mim, depois do risco que tinha corrido grande quando eu regressei novamente ao Paços de Ferreira. Fiquei sempre à espera de poder que me chegasse um projeto mais estável, onde eu sentisse que tinha condições para fazer um bom trabalho e poder demonstrar a qualidade e a capacidade que já demonstrei noutros clubes e noutros anos. E acabei por opção não ter trabalhado, e depois também não apareceu o projeto certo para eu conseguir voltar ao ativo. César, às vezes é aquele sentimento de é preciso parar, olhar à volta, absorver se calhar coisas novas e escolher a coisa certa e não escolher a coisa à pressa. Sim, é um bocado isso, é nós pensarmos também, e eu pensar, eu e a minha equipa técnica, perceber o que é que teríamos que melhorar também, porque nós não podemos achar que a culpa é sempre dos outros, não é? E já na segunda passagem no Paços de Ferreira nós mudámos algumas coisas que foram importantes, além de 4 jogadores que entraram, que deram um upgrade de qualidade muito grande, nós também mudamos taticamente algumas questões que tornou a equipa mais forte, e nós percebermos também o que é que fizemos de mal anteriormente, o que fizemos de melhor e o que é que nós poderíamos melhorar. E foi um ano de aprendizagem, de ver muito futebol, de fazer alguns estágios. Estive agora há pouco tempo na Turquia, estive noutros países também, estive no Brasil também, houve sítios em que nem revelei que estive, mas que fui vendo muito futebol, trabalhando, reuniões constantes também com a minha equipa técnica, questionando-nos, percebendo o que é que os outros também estão a fazer, quais são as tendências também, perceber também o que é que nós podemos aportar num próximo projeto, como é que nós poderemos direcionar se entrarmos a meio da época, como é que podemos preparar uma pré-época da melhor forma se entrarmos no início, ou seja, porque há questões sempre diferentes. Infelizmente ainda não estou num patamar onde eu posso escolher a dedo dos jogadores para a estrutura preferida, mas trabalhar várias estruturas, onde eu já trabalhei também em vários clubes, mas nós termos isto bem assimilados todos enquanto equipa técnica, bem registado, porque quando eu chegar a um clube agora, eu vou ter que apanhar o contexto, apanhar a qualidade dos jogadores e perceber qual é a estrutura que encaixa melhor nas qualidades dos jogadores que tenho, para depois poder potencializar os jogadores individualmente, para depois coletivamente a equipa funcionar, ou seja, estarmos preparados para qualquer que seja o cenário que a gente possa entrar, independentemente seja numa equipa para descer, uma equipa para meio da tabela, uma equipa para lutar por títulos, seja aqui ou seja lá fora. Há muita diferença, César, durante este período que tenha percebido entre a forma como se joga em Portugal, a forma como se trabalha em Portugal, e, por exemplo, noutros países onde esteve, quando esteve na Turquia, teve a possibilidade de ver treinos do Fenerbahçe, por exemplo. Como é que eles acabam por trabalhar que possa ser diferente? Eu acho que há diferença, sim. E uma coisa que eu constatei é que nós aqui, os treinadores portugueses, demonstrou-me que nós trabalhamos muito bem, os treinadores portugueses em geral, muito mais no detalhe. Na Turquia, uma coisa que tem capacidade de compra ou capacidade de investimento, ou seja, de ordenado ou de compra dos jogadores, consegue ter jogadores com qualquer equipa de meio da tabela, consegue ter jogadores de um nível alto, que aqui em Portugal não tens essa mesma qualidade, e aí consegues ter outros intervenientes que te possam interpretar melhor o que tu pedes. Mas a verdade é que os jogos ali também são um pouco
partidos, diria, não são tão compactos. Taticamente, eu acho que os treinadores turcos, o que eu vi do treino, que eu vi dois ou três jogos, o jogo parte muito mais que aqui, os treinadores portugueses aqui vão mais ao detalhe, as equipas mais compactas, é mais difícil enganar o adversário. Lá é um jogo mais aberto, muitas transições e depois tens mais qualidade em termos dos jogadores. Acho que esta é a grande diferença. Porque o jogador lá consegue explanar melhor, se calhar, a qualidade que tem. Tem mais espaço, é mais fácil e depois tu, com a capacidade de investimento que os clubes têm na Turquia, consegues ir buscar mais qualidade individual e juntando a qualidade individual ao espaço que existe mais inerente, consegues ter mais, eu diria, um jogo mais aberto, muitas vezes, porque as pessoas têm muito, nós somos autocríticos muitas vezes da nossa liga, mas eu vou vendo e fui vendo várias ligas e na nossa liga é muito difícil e a prova é que a maior parte dos treinadores estrangeiros que vêm para aqui têm dificuldade porque os treinadores portugueses vão muito ao detalhe, independentemente que sejam os consagrados, sejam os mais novos, já se trabalha muito bem em muitos níveis e eu acho que essa é a diferença, por isso é que os treinadores portugueses têm muito sucesso lá fora. E aqui os que vêm normalmente têm mais dificuldade. Imagino, César, que lhe dão aqui uma folha em branco. Que tipo de projeto é que queria? É óbvio que há de querer um projeto de subida, um projeto ambicioso, mas que projeto é que, ou se lhe desse uma folha em branco, que projeto gostava de construir na sua próxima carreira, na sua próxima equipa como treinador? Não é fácil de responder a isso, mas a verdade é que o que eu pretendo, ou neste momento da minha carreira, não posso ser muito esquisito, não posso escolher muito, mas idealmente é um projeto onde houvesse estabilidade e qualidade e organização. Estabilidade para que haja um caminho, um rumo, um processo, uma ideia de jogo, que aquele clube queira um treinador para aquela ideia de jogo, ou seja, que seja uma ideia comum a todos e que perceba que há um processo que às vezes há altos e baixos, mas que o importante é depois no final. E com isso... É que o César já teve uma experiência dessas no Passos. Não é? Havia uma ideia, um rumo, sim, mas de repente as coisas acabaram por ficar meio extremidas e depois houve um ato de contrição até da própria direção, não é? Sim. É importante os próprios clubes terem, sei lá, não se desviarem da ideia. Sim, sim, porque até para contextualizar, eu quando cheguei ao Passos na primeira vez, né, porque fui duas vezes, né, para substituir o Jorge Simão. O Jorge Simão, exatamente. A equipa estava, infelizmente, há 14 jogos sem vencer. Mas a equipa tinha qualidade, tinha qualidade. E nós conseguimos fazer um bom trabalho e a 6 jornadas do final tivemos a manutenção. Houve ali uma fase que nós ganhássemos em Guimarães, quase que lutávamos pela Europa. A meio da época houve a venda do Stefano Eustáquio para o Porto, ou seja, a equipa aí reinvestiu, mas nós conseguimos na mesma porque havia qualidade individual e a equipa estava imbuída no espírito e no trabalho que nós estávamos e no processo e nós conseguimos fazer uma boa época. A verdade é que depois eu acabo por renovar 2 anos, porque acho que houve ali um matching, como se diz, entre o clube, a direção, a própria equipa, acreditava muito na ideia de jogo, havia um rumo, como tu disseste bem, mas depois, no final da época, estes jogadores que acabámos por fazer uma segunda volta muito boa, despolutaram e saíram 9 titulares dessa equipa, que foi o André, que foi vendido, era o Maracás, era o Baixinho, era o Hélder Ferreira, era o Nuno Santos, era o Lucas, era o André Ferreira, também guarda-redes? Sim, o André Ferreira, o avançado, o Adrian Busquets, que vem depois, mas vem muito mais tarde, não fez a pré-época. Era o Denilson, que era um avançado, ou seja, perdemos mesmo muita gente, o que tornou tudo muito mais difícil. Nós tínhamos tempo para preparar as coisas e antecipar, porque, como se sabe, o Passos é um clube fantástico, eu adorei trabalhar, mas que não tem investidor, não tem mesmo a capacidade financeira para poder... É um clube mesmo. É um clube à moda antiga ainda nesse sentido. Quando fomos para o mercado, na pré-época, tivemos muita dificuldade em repor o nível de qualidade que nós tínhamos no ano anterior. Vieram jogadores jovens de outros países, de outras culturas, e que demorou muito tempo a adaptar e não estavam ambientados e não tínhamos a equipa capacitada, na minha opinião, para avançar. Uma primeira liga portuguesa, como eu disse há bocado, que é muito exigente. Eu lembro-me de irmos à 5ª ou 6ª jornada ao Estádio da Luz e nós termos 2 guarda-redes no banco e só um médio, porque não tínhamos jogadores suficientes para compor o banco, ou seja, foi tudo muito atrasado, alguns lesionados, outros que estavam a chegar, que não estavam prontos para poder jogar, outros que ainda não tinham chegado, ou seja,
Esse período é muito frágil da equipa. Sim, foi um período muito fácil. Perdemos o Nico Gaetan, perdemos o Luís Carlos durante muito tempo, que eram 2 jogadores que podiam dar o tal sustento e experiência para que estes jovens jogadores de outros países pudessem crescer, e foram obrigados esses jogadores a ser lançados logo porque não havia opções para tal. E isso é que dificultou o tal projeto que nós tínhamos, que o ano passado tinha iniciado muito bem e que nós queríamos ter uma época sustentada e que o clube tinha condições, e é um clube que merece estar na Primeira Liga. As coisas acabaram por não ser assim, infelizmente, financeiramente não íamos para o mercado, nunca não conseguimos, perdíamos sempre para a concorrência, e a época não correu bem. À 10ª jornada, penso eu, acabo por ser despedido, né? E tinha 2 pontos. Um jogo ou outro tivemos azar, porque houve jogos em que nós podíamos ter pontuado, não pontuamos. Mas na conversa franca, César, aquele é o exemplo quase que um treinador pode usar para que os clubes percebam, ok, às vezes é preciso agitar, naturalmente, mas quando se tem uma ideia bem vincada, não se pode trocar só porque tem que se trocar. Exatamente. É preciso... Eu acho que sim, eu acho que aqui é a dificuldade, e eu acredito que não seja fácil também para os clubes, e na altura eu entendi, saía bem com as pessoas e percebi, porque realmente eu não tinha resultados, mas houve uma coisa que eu lhes disse sempre: eles sabiam que a equipa ou o grupo estava comigo e estava sobretudo com a ideia de jogo, e acreditavam que comigo nós poderíamos conseguir dar a volta ainda à situação. Mas chegou um momento incomportável para a direção em que eles tiveram que tomar uma decisão e pronto, incompreensível. Agora, é estes momentos difíceis que às vezes é preciso o tal processo e acreditar no processo e ir até ao fim, porque às vezes trocar só é bom para abanar e para agitar, mas quando há uma crença enorme e há um bom ambiente, mesmo não estando a ganhar, é um bom ambiente de ar de trabalho, é um bom ambiente entre a direção e a equipa técnica, é um bom ambiente e um acreditar grande da equipa técnica na equipa ou no processo do clube e os jogadores, principalmente em nós. Se calhar aí, eu não sou diretor, claro, e aqui pode parecer que estou a defender os treinadores, mas se calhar não é assim tão bom. E a verdade é que depois houve a troca e 7 ou 8 jogos depois veio um treinador e acabou por não fazer nenhum ponto, porque claramente a equipa, enquanto qualidade, não estava preparada para abraçar o que era a Primeira Liga. Depois acabo de voltar, precisamente por isto que eu estava a dizer, porque as pessoas sentiram que o grupo acreditava em mim, o grupo acreditava que era comigo que conseguiriam dar a volta. As próprias pessoas, não havia chatice nenhuma com a direção quando eu acabei por sair, tudo muito pacífico, com uma conversa completamente civilizada. E depois há um convite para eu voltar, em que, quando me falaram, eu achei que era brincadeira, sinceramente. Não... Tem sido quase caso único. Foi único mesmo aqui em Portugal, acho que nunca... Em Itália acho que já aconteceu, sim, mas aqui nunca tinha acontecido. E a mim também me fez um bocado de confusão, sinceramente. Fui recusando a primeira e a segunda, e à terceira vez eu tinha uma ligação forte com o clube, com as pessoas da direção, com a equipa. Tinha ali jogadores que me tinham dado muito no ano anterior, jogadores que eu sentia que, mesmo quando eu vim embora, várias vezes eu sei que eles andavam muito preocupados porque a gente não ganhava e que eu pudesse ser despedido. Quando falo eu, é a minha equipa técnica, e que me deram muito, foram sempre leais e fiéis, e eu não me sentia de bem comigo mesmo se eu não fosse lá, independentemente do desfecho, que era muito difícil e que acabávamos na mesma por descer. Mas também é uma missão de se correr bem. Exatamente. Utilizando a expressão do Ruben Amorim, se corresse bem, era algo que inevitavelmente ficarias marcado. Portanto, ou seja, na prática, colocando naquela expressão nos teus sapatos, a coisa já tinha corrido mal. Exatamente. Portanto, o que viria para a frente seria sempre uma missão ambiciosa para que pudesse correr bem. Era muito difícil, e com certeza que as pessoas do Passos Ferreira se calhar falaram com outros treinadores e não aceitaram, porque era realmente muito difícil. O primeiro adversário que estava a 11 pontos, nós tínhamos 2 pontos, mas eu conhecia bem o clube, conhecia bem o caráter dos jogadores e da equipa que estava. Na última reunião em que tivemos, exprimi algumas condições que eu teria que ter para poder regressar, e que, se cumprissem com essas condições, eu acho que a equipa ficaria muito mais competente. Estamos a falar de mais jogadores? Sim, mais jogadores sobretudo. É nessa altura que chega o Paulo Bernardo? Exatamente, Paulo Bernardo, chegou o Marafona, o Busquets já estava, esse já tinha chegado, sim, mas chegou mais tarde.
o Maracás, o Guedes, que era O um Alexandre Guedes, avançado, sim. Alexandre Guedes, e depois o Hernani. Sim, o extremo. O Hernani, o extremo, que é o miúdo do Braga. Ou seja, eram jogadores já deste contexto que de rendimento imediato, que era o que nós teríamos entras que logo ter. a ganhar. Exatamente, Quase. teríamos que ter logo ali, no imediato, os jogadores que chegassem e estão adaptados. Taticamente, o que é que tu mudaste? Taticamente, o que é que eu fiz? Eu jogava num 4-2-3-1, ok? E defendia num 5-4-1 ou 5-2-3, com o Zé Wilton muitas vezes a fechar a linha de 5, com o extremo. Quando eu voltei, eu percebi que nós precisávamos ser mais objetivos, sobretudo porque a urgência de pontuar era muito grande, não é? E nós teríamos que aproveitar. Eu comecei a perceber, olhei um pouco, porque eu depois, quando fui para casa, aquilo que eu estava a dizer há pouco, eu com a minha equipa técnica tivemos reuniões e analisámos ao pormenor tudo o que fizemos e o que não fizemos, para percebermos como é que nós, o que é que podíamos ter feito melhor para melhorar também. Uma das quais é aquilo que eu estava a dizer, a equipa teria que ter outro tipo de jogadores para abraçar o que era a exercício de uma primeira liga, mas nós também estruturalmente e taticamente poderíamos mudar aqui algumas coisas. E depois o que é que nós começámos a fazer? Começámos a atacar em 4-3-3, a defender num 4-1-4-1 e quando algumas equipas, por exemplo, quanto ao Sporting, que tem que se defender muita largura, encaixávamos era o Rui Pires, o médio defensivo no meio, que é para termos largura, e ficávamos no 5-4-1 momentaneamente, de um lado não, mas do outro lado a seguir ele encaixava, ou seja, em vez de ser o extremo, passou a ser o médio defensivo. Se tens um extremo a subir, acaba por ser o outro a fechar. Exatamente. E nós mudámos isso e a equipa, com aqueles jogadores já com a capacidade que tinha, acabámos por conseguir fazer 21 pontos, numa equipa que estava completamente, a meio da época, praticamente condenada, e ficámos a 3 pontos do play-off. Na parte final faltámos uma pontinha de sorte, no sentido em que tivemos 4, 5 lesões cruciais dos jogadores e voltámos a ter poucas soluções. Sim. Porque quando tens mais soluções, normalmente é só a exigência e a competitividade ao domingo, treino, mas durante a semana também treino, entre eles há mais competitividade e eles crescem a competir uns com os outros também. E começámos ali a jogar com a equipa outra vez mais remendada e tivemos, no momento crucial, faltou-nos essas lesões, também não foi fácil. Aliado a isso, que é uma coisa que eu não me agarro muito, mas a verdade é que tivemos 9 expulsões. As pessoas não se lembram, mas tivemos 9 expulsões em 14 ou 15 jornadas, são muitas expulsões, são muitos jogos a menos. Com menos jogadores. E algumas no início da primeira parte, que custa bastante. Houve ali, eu recordo-me, o Olsgrave. O Olsgrave com o Porto, estávamos a fazer um bom jogo, 0-0, há uma expulsão e condicionou completamente o jogo. Até. Sim. Ainda na primeira parte, se não me engano. Sim, na primeira parte, sim, aos 35 minutos, mais ou menos por aí. Ou seja, houve aqui um série de fatores mas a verdade é que eu regressei com a promessa e trouxemos 4 jogadores que foram muito importantes depois e conseguimos mostrar que se a equipa tivesse munida desse tipo de jogadores também, com outros miúdos que é preciso esses clubes apostar, como é óbvio, mas ter uma base forte, como tinha no ano anterior, nós conseguiríamos ser competitivos e fizemos 21 pontos, ou seja, a média pontual foi ótima, se fizéssemos 21 pontos na primeira volta era quase a média da Europa, não é? Ou seja, e uma equipa que tinha 2 pontos e os outros tinham Mas César, isso de período deu-te aquele arcabouço que tantas vezes nós ouvimos na conferência de imprensa, o treinador, não é? Que queremos jogar as nossas ideias, mas quando as coisas estão aflitas é preciso ser prático, é preciso olhar à baliza, é preciso 2, 3 toques chegar lá à frente. Esta passagem quase de fora deu-te uma outra visão de treinador que, se calhar de uma forma mais lírica, tu tinhas na primeira fase? Sim, eu acho que eu tenho 4 anos de treinador. E foi, sem dúvida nenhuma, os meses onde eu aprendi mais como treinador. A olhar o futebol de todas as maneiras e feitios, a ser objetivo quando teria que ser, olhar bastante mais ao plano estratégico do jogo para sermos objetivos, mais até às vezes defensivamente e depois ofensivamente. Tornei a equipa mais agressiva no sentido em que de fazer transições mais rápidas, não estar sempre com a posse, não abdicando disto, porque isto é o meu ADN e eu nunca vou abdicar. Mas tinha jogadores para isso, eu lembro que o Juan Delgado fazia aquela ala de forma muito rápida. Exato, e uma das coisas que nós olhamos até da primeira passagem, quando nós recuperamos e salvamos o Passos da descida no ano anterior, a equipa, e eu queria no ano a seguir jogar igual,
e eu percebi que não poderia jogar igual porque não tinha uma equipa com tanta qualidade individual para ter tanta qualidade na posse de bola, para ter tempo da equipa chegar em conjunto lá na frente. Então teria que ser muito mais objetivo, porque a questão do extremo estar cá fechado alguma vez na linha de 5, enquanto o outro ano a equipa tinha qualidade e capacidade para ele ter tempo de lá chegar à frente, no segundo ano já não, a equipa perdia a bola muito mais rapidamente e muitas das vezes ele não tinha tempo de lá chegar, então a equipa era quase como se tivesse coxa deste lado. Claro. E por isso eu quando voltei, comecei a trabalhar mais neste encaixe com o médio defensivo, para ter sempre os dois extremos, para nós sermos mais objetivos no momento de ganho da bola, sermos mais rápidos a transitar. E eu acho que esta experiência negativa e que depois se tornou positiva, porque eu acho que os 21 pontos, estando com 2, as outras muito longe, eu acho que é muito difícil de ter conseguido, e nós conseguimos, infelizmente não garantimos a manutenção. Sim, mudou-me enquanto treinador. Eu olho hoje em dia para outras vertentes do jogo que não olhava tanto. Agora, com isso não deixo de ser um treinador de posse, de querer jogar, de querer construir desde trás. Como esta que eu estou a dizer, de ganhar a bola e o primeiro passo tentar ser para a frente e ser mais objetivo e não ser para trás e esperar e trabalhar o jogo até que entramos quase com a bola pela baliza dentro. Como, por exemplo, outra questão que nós vimos e melhoramos bastante, que é a questão das vigilâncias, eu chamo de vigilâncias, é quando nós estamos no meio campo ofensivo. Os homens estão cá atrás que não estão a participar no jogo, sem bola, estar mais perto dos homens ofensivos da equipa adversária para não levarmos transições, porque muitas vezes levávamos, porque os jogadores estavam só a pensar em ter bola, claro, na bola e não pensavam muito sem bola. No momento em que se perde. Exato, no momento em que se perde. Isso, no momento imediato, naqueles primeiros 5, 6 segundos, isso eu sempre trabalhei, porque faz parte do ADN de quem quer ter bola, é perder e tentar roubar logo. Mas os outros estão do outro lado, o lateral, em vez de estar tão aberto à espera que a bola rodasse, estar fechado e só abrir depois no momento certo, os centrais estar mais próximos, ou seja, questões mais de organização, sem bola até, que me fizeram fazer depois os tais 21 pontos e a equipa ser muito mais compacta, mais coesa e não permitir tantas transições e ser mais agressiva também no momento em que nós tínhamos bola, tendo os extremos para disparar, tendo metido e trabalhado com os jogadores que depois de roubar, se nós podemos aproveitar logo, não temos que mudar o lado, podemos aproveitar logo, se o espaço está ali, é acelerar o jogo para depois conseguirmos chegar lá mais rápido na baliza. São 2, 3 pormenores que se calhar antigamente eu tentava mais construir e esperar e levar a equipa até lá, e tinha qualidade no ano anterior para o fazer e acabávamos por ter 2, 3 minutos com bola, a bola andava de um lado para o outro até chegar à zona de finalização, e eu percebi que nesta segunda volta teria que ser um pouco mais objetivo, não abdicando de jogar, porque tentava jogar na mesma, mas em alguns momentos ser sim mais objetivos, chegar à linha de fundo e cruzar, ser mais objetivo, claro, meter mais gente na zona de finalização, foi outra das coisas que eu fui trabalhando mais na segunda volta, para que a equipa se tornasse mais agressiva, e felizmente tornou-se. César, como é que se convence o Nico Gaetano a ir para Paços Ferreira? Olha, com a ideia de jogo e uma amizade, e uma amizade que não era amizade, hoje em dia é amizade. O Nico foi meu colega no Benfica, isso não é público, dávamos bem, havia uma relação de respeito, mas eu nunca fui amigo, fomos colegas de equipa com muito respeito, dávamos muito bem. E a certa altura, através de um amigo meu, chegou-me que o Nico gostava de vir cá para Portugal. E eu disse, é impossível, nós no Paço não temos capacidade para ter um Nico Gaetano, não é, como é óbvio. Que fala com ele. Casa arranja-se. Bom mobiliário também, não é? Eu fala com ele. E disse, eu falo com ele, tenho todo o gosto em falar com ele. Alguém lhe deu o toque antes e eu liguei com ele. Já não falava com ele há anos, porque entretanto eu fiz a minha carreira, ele fez a dele. Liguei-lhe e a minha conversa com ele foi muito simples. Ele também é super humilde, super simples. Perguntou-me sobretudo como é que eu jogava, como é que eu o via a jogar na minha equipa, como é que era a minha ideia de jogo. Que era o que ele procurava, era um sítio onde ele se pudesse sentir confortável. Eu expliquei-lhe a minha ideia de jogo, que era de construção, que era de posse, que era numa equipa pequena, mas a tentar jogar a equipa grande. Onde é que eu o via a jogar, em que funções, seja defensivas, seja ofensivas. E ele depois, no final, ficou de pensar, às tantas, tinha outras propostas, já um dia em que me liga e diz, César, eu acredito em ti, no teu projeto, e vou para aí. E disse, pronto, vou falar com o meu presidente, que isto agora, esta parte é dele, claro,
o que é possível, o que não é possível financeiramente, isso aí já não é a minha parte, eu não me meto, não tem nada a ver com isto. E as coisas aconteceram desta maneira. Foi explicando como é que era, Mas achavas que era a minha ideia de jogo. Não, eu liguei. Ligaste só porque disseram para ligar. Sim, disseram-me, liga que ele pode estar interessado, ele quer um treinador, ele gosta de ti, que gosta da tua ideia de jogo, ele quer um treinador que jogue dessa forma. E eu pensei, pronto, eu vou ligar. Eu disse ao Nico, olha, eu lembro-me, estou Nico, é o César, então, tudo bem? E eu disse-lhe assim, olha, vou-te aqui, disseram para te ligar, eu não vejo, não vejo que isto seja assim tão possível como isso, pá, mas olha, eu gostava de ter aqui, pá, tu... Então, e como é que jogas, como é que jogas, como é que é o clube, como é que são as condições? E o Passos tem realmente boas condições de trabalho. E eu expliquei-lhe a ideia de jogo e ele gostou. E aceitou. E aceitou até hoje, acabou agora, foi embora, mas agora sim somos amigos e ele gostou. E uma das perguntas no final, tivemos uma conversa, os dois, e eu perguntei-lhe, então, defraudei-te as expectativas? Não, eu menti-te na primeira conversa. E ele, não, de todo. Pronto, ainda bem, fico contente, olha. Felizmente. E o mesmo há de ter sido com o Paulo Bernardo. Também é um jogador que vem do Benfica, com uma formação grande do Benfica, e que de repente tu consegues... ele tinha imensas propostas, Sim. estrangeiro principalmente, e falar nisso é que está no Celtic agora, Sim. E vai para o Passos Ferreira. Sim, o Paulo foi parecido, eu liguei-lhe também, né? Havia o interesse e hoje em dia os jogadores, não sou só eu que ligo, os jogadores hoje em dia pedem muito, no meu tempo não era assim, mas hoje em dia os jogadores pedem muito para ter uma conversa com o treinador e eu acho que a conversa com os treinadores muitas vezes é que fazem a diferença e eu felizmente consegui convencê-lo também na altura, ele tinha várias propostas, expliquei-lhe como é que jogava, como é que eu via na minha equipa a jogar, o que é que funções, defensivas, ofensivas, a mesma conversa. Mas eu acho que em relação ao Paulo e a outros os jogadores que eu fui contratando, tem uma coisa a meu favor, que eu não sei se é a favor, se é contra, mas a verdade é que eu tenho a noção e contam-me, porque eu não sou de andar a trocar mensagens, nem chamadas com os jogadores, nada, zero, tenho boa relação com eles normalmente, quando tem que me impor, imponho, quando tem que me chatear, chateio, mas não sou de andar aos abraços, nem almoço, nem jantares, nada com ninguém. Mas o que se fala entre os jogadores que trabalharam comigo é verdadeiramente positivo, mesmo alguns que não jogam. E eu acho que esse feedback vai passando e foi passando. E quando eu falei com o Paulo, eu percebi que ele já tinha um feedback muito grande a meu respeito e era positivo. Claro que eu aproveitei isso, expliquei as coisas e ele acabou por aceitar. No momento em que a equipa estava lá em baixo e se calhar o mais fácil para ele era não aceitar, mas ele olhou e eu acho que ele foi inteligente porque ele olhou à ideia de jogo, o clube tinha, ao treinador que tinha e porque ele precisava de ir para um sítio onde ele ia jogar, onde ele tinha uma ideia, onde as características dele se encaixavam para poder potenciar. E depois aproveitou muito do trabalho que nós fizemos para agora ele estar a fazer uma boa época também. Acho que cresceu muito connosco, numa exigência muito difícil, porque ele precisava de sair daquela redoma, né, que é o Benfica, que estão protegidos, teve as camadas jovens todas, e acho que a melhor escola cá que teve ali, naqueles meses que lá esteve, era impossível, porque nós ganhávamos, não saímos do sítio. Parecia que não saímos do sítio, nós perdíamos, parecia que já tínhamos sido divisão. Todas as semanas isto era uma luta de vida ou de morte, e aquilo deu-lhe um arcabouço muito grande, que ele não estava habituado. Ele estava habituado no Benfica a jogar sempre para ganhar, a estar sempre em primeiro, ser campeão, a andar ali sempre em cima. E é uma perspectiva completamente oposta que ele bebeu ali, percebeu que a exigência era grande, percebeu que quando chegou no início não jogou logo, teve que trabalhar e teve que perceber que se não trabalhasse, e foi-lhe dito, ia continuar a andar ali, joga, não joga, joga, não joga. E ele foi muito humilde e muito profissional e conseguiu aprender. Mas acho que mais do que eu no Paulo foi o feedback que chegou ao Paulo de jogadores noutros clubes que trabalharam comigo. E acho que tu tens essa noção. Porquê é que isso acontece? É mesmo porque tu, enquanto treinadores, ou o treinador tem que ter inevitavelmente os jogadores e o grupo com ele? Sim, eu acho que acontece pelo seguinte. Primeiro, normalmente os jogadores gostam da ideia de jogo, que é ter bola. Os jogadores querem ter bola. Isto é a primeira coisa. Depois eu acho que é o facto de eu ser muito frontal, muito direto,
Os jogadores sabem sempre o que podem contar comigo. Eu trabalho muito, é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Eu nunca me esqueço do que fui, por isso eu tento entender o lado dos jogadores, mas eu estou num nível acima hoje em dia, não é? Tem que haver respeito a hierarquias. Mas muitas vezes é o treinador que se coloca do lado da direção. E tem que acontecer às vezes tem que acontecer, eles não gostam, mas nós aos nossos filhos também não lhes agradamos sempre, se lhes agradamos sempre, não estamos a dar uma boa educação. E é isto que eu lhes tento explicar, e eles sabem que tenho umas regras muito rígidas e eles percebem que à mínima coisa que falham, eu vou-lhes cair em cima, seja o A, B ou C, seja o mais consagrado ou seja o miúdo, para mim dá-me igual. Mas sempre tiveste até agora uma proteção muito forte de grupo. Sempre. Varzim, Académica, tu sais do Moreirense porque querias jogar de uma determinada maneira. Isso, não tendo sido público, foi oficioso, não é? E, portanto, é um trunfo enquanto treinador. É ótimo, mas eu acho... Como é que eu vou explicar? Porque eu acho que é uma coisa boa, mas que às vezes, no mundo do futebol, e se calhar às vezes pelas pessoas que decidem, pode não ser tão boa, porque parece que eu ando aos abraços e aos almoços. Não, zero. Não tem nada a ver zero, com pelo isso. contrário, eu sou muito rigoroso com eles. Mas acho que é o respeito que existe, que eu transmito a mim e a minha equipa técnica. Ou seja, eu trato o jogador que joga e o que não joga exatamente da mesma maneira. Ele é corrigido taticamente, diariamente, pela positiva ou pela negativa chamada a atenção quando tem que chamar, exatamente da mesma maneira. Há quem diga que às vezes os que não jogam até têm que se tratar de uma forma... São mais importantes esses que os que jogam, porque os jogam andam contentes, né? Eu também quando não jogava andava sempre chateado. Pois. Mas eu também lhes digo, um jogador que não joga e não fica chateado, alguma coisa não está certa. Claro. Esse tipo de jogador também não o quero comigo. E eu entendo-os, agora eu digo-lhes mesmo, há um limite em que eles têm que ser profissionais, mas as decisões são minhas e digo-lhes mesmo, joga quem eu quero e quem eu acho que é melhor para a equipa e ponto final. E para mim não há cá o jogador A ou B ou C, é igual. Agora, há um respeito muito grande, as regras são para todos iguais e há um respeito em que eles sentem que são todos valorizados. E agora está a jogar um e se não estiver bem vai jogar o outro. E se ele tiver jogar bem, ele vai continuar a jogar, não é porque o outro é o A, B ou C que eu vou tirar. E há esta dinâmica que eu crio nas minhas equipas e que eles sentem-se todos valorizados e importantes e fazem todos parte do processo, porque o mesmo tempo de treino que eu perco a trabalhar um exercício com uns, eu perco com os outros, da mesma posição, normalmente são 2 por posição. Sim. Ou seja, eles sentem que são respeitados. Depois têm os momentos deles para brincar, têm os momentos, e quando eu lhes digo agora é sério, aí já não admito que ninguém facilita em nada. O balneário, eu entro só quando tenho que intervir alguma coisa. Eu acho que o balneário tem que ser para os jogadores, dou-lhes o espaço deles, alinho com eles em algumas coisas, mas há um horário muito fixo, há um rigor que eu não facilito nada. Quando é preciso agitar o grupo, o que é que o César Peixoto, treinador, faz? Alguma coisa assim mais disruptiva? Depende. Eu já cheguei, posso dar um exemplo. No primeiro ano de Passos correu muito bem, para não estar sempre a falar do ano de coisa. Eu lembro-me de uma vez, a gente estava bem, e eu comecei a sentir a equipa a relaxar. Mais dia, menos dia, isto vai acontecer e nós vamos coisa. Há um dia que eu paro o treino, chamo toda a gente e disse-lhes, meus amigos, desta forma, isto não foi assim que nós fizemos a recuperação que fizemos, desta forma, mas de uma forma mais... Claro. Nós vamos perder, então sou eu, o vosso treinador, estou-vos a avisar, sou eu que vos estou a avisar que vai acontecer. E eles ficaram assim a olhar para mim e ainda faltava um bocado de treino e disse tudo para o banho e amanhã venham com outra mentalidade, com a mentalidade que tinham, porque isto ainda não está nada conseguido. Há várias formas, depende muito do momento, do que eu sentir no momento, porque acho que nem tem que ser sempre com pau, claro, mas também não tem que ser sempre andar sempre com eles ao colo. Eu acho que é muito do feeling que vais sentindo e eu trabalho muito assim. Não é matemática. Claro, não sim, é matemática. E eles percebem que quando eu estou chateado, quando eu não estou, quando podem brincar mais um bocado, quando não podem, porque eu sou muito transparente em tudo. Eu digo-lhes tudo na cara, sou muito frontal, para o bem e para o mal. Digo-lhes... Lembro-me uma vez, por exemplo, vou dar um exemplo, lembro-me uma vez no Varzim, outro projeto que correu bem, havia um guarda-redes que jogava sempre, que era o Emanuel. Mas ele acabou por... Quando eu cheguei, os primeiros 3, 4 jogos, ele não foi feliz e as coisas não lhe correram bem e eu substituí o guarda-redes, que nem é uma posição que eu gosto muito de mexer e quase nenhum treinador gosta, mas substituí o guarda-redes.
Ele ficou chateado, andámos ali, foram 9 jogos, andaram chateados. No último jogo, nós precisávamos ganhar esse jogo, o guarda-redes estava a jogar, foi expulso no jogo anterior. E então, supostamente, era o Emanuel que teria que jogar. Mas o Emanuel andou aquelas semanas todas chateado e naquela semana, precisamente, senti que ele não estava comprometido com a equipa. Eu filmo os treinos todos, eu vejo os treinos todos, eu pico imagens para mostrar individualmente. E o que é que aconteceu? Eu filmei o treino e percebi que ele estava a treinar, porque eu tenho o treinador de guarda-redes e tenho o grupo todo, né? Claro. E o treinador de guarda-redes tem mais enfoque no guarda-redes. E eu pedi-lhe, olha, quero ver o Emanuel, porque eu sabia que ele não andava descontente, como é que ele treinou, mister, ele anda ali meio chateado, meio coisa, deixa-me ver as imagens, porque eu não vou na conversa, mesmo confiando nos meus adjuntos, eu gosto de ver. E quando vou parto para uma guerra com o jogador, eu tenho que ir com a certeza que eu vou ganhar, senão não vou. Espero pelo momento certo sempre para o fazer. O que é que eu faço? Eu vejo as imagens e vejo que ele defendia por defender. Eu pico umas imagens e nessa semana, já passou muito tempo, eu posso contar, eu mostrei aquelas imagens, falei com a equipa, temos um jogo importante, nós temos que ganhar este jogo, nós não podemos facilitar. O empate não nos chegava para garantir a manutenção, mas não é com este. Quero-vos mostrar aqui uma imagem porque não é com este comportamento. Mas eu duro, né? E mostrei as imagens do guarda-redes a fazer assim. Isto não é um jogador que está comprometido no momento em que a equipa está. Emanuel, se tu achas que vais jogar porque o teu colega foi expulso e o outro é um miúdo que nunca tinha sido convocado, nunca foi jogar, estás enganado, porque quem vai jogar é ele. Quem tem este comportamento comigo, não é comigo, é com a equipa, porque tu estás a deixar ficar mal, é a equipa. E então, jogou o miúdo no último jogo, que era o jogo mais importante, dei-lhe a rebocada que tinha que dar, agitei com o grupo todo, aproveitei aquilo para agitar com o grupo todo, e coloquei um miúdo com 17 anos, que nunca tinha sido sequer convocado, no jogo mais importante da época. E ganhas o jogo. E ganhei o jogo. Garantimos a manutenção. Do Varzinho. Exatamente. São dois exemplos, são coisas que dependem muito do momento, claro, do que eu sentir, porque eu controlo tudo. Eu entro às 8 e saio às 8, eu filmo os treinos, eu vejo os treinos todos, eu pico imagens individuais, coletivas, tudo, e no dia seguinte apresento uma coisa ou individual ou coletiva. Quando é que surgiu a ideia de ser treinador? Olha, eu nunca fui aquele de podia estar aqui a dizer sempre quis ser treinador, não foi assim. Primeiro era muito malandro nos primeiros anos de jogador, eu não queria saber da tática do jogo, eu queria a bola nos pés e driblar e fazer os golos e estava tudo bem. A partir do momento em que eu tive muitas lesões, acabei por começar a ver o futebol de outra maneira e tive que me reinventar enquanto jogador. A partir do momento em que eu apanho o Jorge Jesus na altura no Braga, foi aos 28 anos, já estava noutra fase diferente da minha vida e comecei a questionar algumas coisas, comecei a perceber mais de tática, comecei a tentar perceber porque é que esse exercício para que é que era, porque é que tínhamos que fazer isto, porque é que não tínhamos que fazer, o que é que era importante aqui, ali, e comecei aqui a criar aqui algum bichinho. Mas fui fazendo a carreira, depois acabei para o Benfica com ele, depois vim para o Gil Vicente e à partida terminaria a carreira no Gil Vicente e o que estava projetado era eu ser diretor desportivo do Gil Vicente nessa fase, nem era treinador. Depois acabei a carreira, tive 2-3 anos em casa difíceis porque nós não... Passei a minha vida toda a jogar futebol, claro. Às tantas eu pensava assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Onde é que eu sou bom agora? Onde é que eu posso me sentir bem comigo próprio a fazer qualquer coisa? Foi difícil. E eu dizia, eu era treinador ou diretor desportivo. Ainda estava com aquela questão da diretor desportivo. Mas por acaso aí até foi a minha mulher que me disse, porquê é que tu não vais tirar o curso de treinador? Porque tu gostas de lidar com a pressão, tu estás bem no meio da pressão, e se estiveres como diretor desportivo vais estar aí vais-te acomodar, vais-te deixar andar, tiras e vês se gostas. Fui à Irlanda, comecei a tirar o curso, lá na Irlanda, porque não havia aqui em Portugal. E entretanto, quando vou a Londres, terei o segundo e o terceiro lá na Irlanda, quando o último teste era em Londres, uma equipa de miúdos lá ingleses, em que nós estávamos a ser avaliados durante 20 minutos. Eu estava nervoso, parecia que ia entrar num grande jogo quando jogava. E eu já não sentia aquilo desde que tinha deixado de jogar.
aquela ansiedade, aquela coisa. E eu, assim, Borboletas. Exatamente. Entrei no treino, lá no meu exercício, que era contra-ataque, a minha avaliação tinha que trabalhar num contra-ataque com os miúdos. E eu estava a ser avaliado por 3 irlandeses lá na altura. E os 20 minutos passaram a voar. Eu, por mim, tinha continuado. Quando eles apitaram, eu disse, já está bom. E a minha vontade era dizer assim, olha, deixa-me continuar que eu estou a gostar. E ali é que deu o meu clique. Eu pensei, é isto que eu gosto. Isto deu-me outra vez aquela sensação que eu tinha e que adorava quando jogava. E a partir daí foi formar uma equipa e técnica e abraçar o Varzinho, o primeiro projeto, que foi um risco enorme, mas que a vontade era tanta que eu não tive medo nenhum. Daí depois aquele banho no final. O banho na Póvoa. Ah, sim. O que é que passou pela cabeça de uma equipa técnica de ir com aquele mar? Ainda não estamos com a época balnear quando aquilo acontece. Não, estava frio. As imagens notam-se bem. Nós tínhamos o Vitoriano, que era lá o treinador adjunto da casa, que eu adoro, que ele, mesmo durante o ano todo, ia fazer aquilo. Mas ele está habituado, ali para o veio, estava habituado. E há um dia ele acabou o treino, chegou-me todo molhado e tal, e eu disse, Balta, se nós garantirmos a manutenção, temos que ir todos com o Vitoriano dar um mergulho. Ele, isto, a sério, vamos todos dar um mergulho. E ficou aquilo, entre nós, equipa técnica. Quando no jogo conseguimos, tínhamos que cumprir a promessa, mas foi entrar e sair, que a água estava gelada. Mas é um bom sítio para criopreservação. Os jogadores terem. Mas nós fizemos coisas engraçadas. Eu fiz lá inventei algumas coisas para conseguirmos, porque foram 9 jogos também com a faca no pescoço, um bocado como foram aqui no Paços, foram mais, mas o último jogo fiz uma coisa engraçada. Eu fui gravar, eu dei treino de manhã, fui gravar rápido, nós tínhamos um vídeo motivacional, eu fui gravar um off, é off que se fala, acho eu, com a minha voz para mostrar no grupo, com as imagens de familiares, de golos, de coisas. Só que cheguei ao estádio, surgiu-me aqui uma ideia e disse lá ao speaker, isto não dá para ligar no estádio todo. O estádio estava cheio. E ele, é capaz, veja lá, tente ligar alguma coisa. O que é que eu fiz? Na palestra, quando eu estou a mostrar o vídeo motivacional antes do jogo, o speaker pede silêncio no estádio, pergunta e explica que silêncio porque vamos ouvir a palestra e o vídeo motivacional do Mister e tal. E aquilo criou-se ali um ambiente, quando a minha voz estava no estádio todo, como se fosse uma música, só que era eu a falar, do off que eu tinha gravado, e eles estavam a viver, os adeptos a viver o mesmo que os jogadores ali. E então, quando eles entraram para aquecimento, para o jogo, o ambiente de princípio ao fim, o Varzinho é um clube com muita alma. Sim. Mas acho que aquele ambiente que nós conseguimos ali criar foi fantástico e foi um upgrade muito grande para o jogo. Tínhamos treinado também uma estrutura só para aquele jogo e eu disse, malta, se tivermos... não, porque o empate não chegava. Se tivermos aos últimos 15 minutos, 20, se eu vir que nós ainda não estávamos a ganhar... Quando eu meter o Júlio, que era o avançado, você já sabe, é homem a homem e isto é para andar e 2 avançados na frente, nós temos que fazer golo, chegámos ali para 15, 20 minutos do jogo, um jogo ali pastoso, nós com a oportunidade, mas não estávamos a fazer golo, o Júlio entra e eu virem para dentro, é agora! E a malta teve um alma dos diabos, andamos e acabámos de fazer o golo, eu tiro o Júlio outra vez e meto a equipa a jogar da mesma maneira. Foi muito, muito, muito giro. Eu acho que depois o banho até nos soube bem. Claro. Mas aquele ambiente que nós criamos ali foi fantástico, por acaso. Quando vais para a Académica, acreditas que podes ter ali uma estrutura estável, de um clube que é histórico? Quando eu vou para a Académica... o que é que acontece? Eu fui contratado para a Académica na altura em que estava para entrar uns investidores na Académica, foi o BMG. Quem me abordou primeiro, até foram os investidores, não foi o presidente do clube na altura. E o projeto era de subida, e eles iam investir, na altura disseram-me 30 milhões no clube, iam investir numa equipa que queriam subir rapidamente, e a Académica é um clube fantástico para estar sempre na Primeira Liga, infelizmente estava com os problemas. Ou seja, eu sabia dos problemas que existiam na Académica, mas confiaste mas confiei no projeto que me venderam e acabei por ir com um projeto supostamente de subida
com os investidores que iam investir, mas que depois nunca aconteceu. Não apareceram. Nunca aconteceu porque depois havia conflitos entre a direção e os investidores, depois não havia aprovação para entrar a SAD, depois os investidores... Como é que um treinador consegue trabalhar com isso? Era difícil, porque eu tinha que lidar com o presidente, tinha que lidar com os investidores. Aí é que, e os jogadores? Aí é E os que é aquela jogadores. ideia de treinador às vezes tem que estar também do lado da direção e gerir isso tudo. Sim, era muito difícil, porque depois às tantas a Académica infelizmente já estava no estado em que faltava... Não cortavam a relva, não marcavam o campo, faltavam ligaduras, às vezes medicamentos. Há um dia em que... É mito que tiveste de pagar os pequenos almoços? Eu tentei, porque... Ou foi verdade? Havia ordenados em atraso na altura. Há um dia em que nós estávamos no treino e havia lá os 2 roupeiros que depois, na hora do treino, ajudavam ali a apanhar as bolas e tal. E há um dia em que um dos meus adjuntos chega ao pé de mim e diz-me: pá, mister, pá, estive a falar ali agora não me estou a lembrar do nome, pá, ele diz: pá, está cheio de fome, não sei o quê, não recebe, não come, não sei o que mais. E nós jogadores, a equipa técnica, tínhamos pequeno almoço, mas a malta do staff não tinha. E eu chamei o presidente na altura e fui ter uma reunião com ele, pedi-lhe: presidente, ele sabe que não é mentira isto, retire o que for, 500 euros, o que for do meu ordenado, pá, mas deixa a malta aqui, que está ligada à equipa principal, pelo menos, tomar um pequeno almoço, pá, porque aconteceu isto. Pá, e tentei que ele retirasse para dar. Só que depois ele explicou-me que havia ali um problema que tinha acontecido no passado, ia ter que falar com a administração e tal. E disse: pá, mas veja lá, que eu acho que é importante, nós temos ali a malta toda, o grupo todo unido, eles também sentirem-se bem e sentirem que são bem tratados e tal. Não me foi permitido que isso acontecesse e acabei por não pagar porque não me foi permitido. Mas aquilo estava já difícil. Houve um dia em que chegámos para treinar, era o Zé Castro, o Galmeida, o Traquina e era outro, o Mike, penso eu, batem-me à porta e dizem-me: mister, não vai haver treino. E eu: não vai haver treino porquê? Vamos fazer greve, falta ligaduras, falta isto, falta aquilo, falta coisa, pá, já chega, não pagam. Pá, e eu tentei aqui gerir a coisa, não treinámos no campo, conseguimos que depois isto saiu para a imprensa na altura, não sei como, mas saiu. Mas eu consegui convencê-los a treinarmos no ginásio, porque nós tínhamos jogo, claro. E eu queria ganhar o jogo, eu não queria que eles perdessem condição física, e treinámos no ginásio, ou seja, foi numa fase difícil da Académica, em que nós acabámos até, a equipa jogava bem, mas os resultados não eram os melhores, mas também com estas dificuldades todas não era fácil. César, mas deve ser difícil também para um treinador que está a começar, é a segunda experiência que tens como treinador, e ter que lidar com estes problemas. Muito difícil. Que são quase de managers, o diretor desportivo, team manager, não tanto um treinador, não é? Foi muito difícil, até que chega uma altura em que eu não fui despedido, eu fui eu que me quis vir embora, porque chegou uma altura incomportável, porque às tantas eu fui tentando mediar. Tentaram evitar a Sim, também pediram muito que eu não fosse, mas eu tentei mediar sempre, estar do lado da direção, tentar mediar, até que chega uma altura em que aquilo também não me estava a ajudar a mim, enquanto treinador, a ganhar jogos. Claro. E depois chegamos ali a um ponto em que ou eu continuava e se calhar ia-me chatear, ou ia andar ali em conflito eu também com a direção, ou ia embora. Eu normalmente não gosto de andar ali em conflito, gosto de trabalhar em conjunto, claro. E todos para o mesmo lado, e acabei por ir embora. O presidente na altura também me pediu, não foi só os jogadores, o presidente também na altura me pediu, porque sentia que o grupo estava comigo e os próprios jogadores lhes falaram para não permitir e para não aceitar, para ele falar comigo e para tentar convencer-me que as coisas iam mudar. Mas eu deixei de acreditar que aquilo podia mudar em termos de condições. Infelizmente, a Académica hoje em dia está onde está, que é um clube fantástico, mas para a segunda experiência, a primeira foi de 9 jogos, corda na garganta até ao final. A segunda, infelizmente, um projeto que parecia coeso, claro, e bom, acabou por não ser e acabei por sair por iniciativa própria. E a terceira é a pandemia. É a pandemia, exatamente. É que... Treinos em casa. Exatamente. Que recordo-me de ver que vocês partilhavam. Ou seja... Foi... É que quem olha agora assim para o meu currículo e olha assim, este treinador, este gajo, está há pouco tempo nos clubes, mas foi acontecendo tanta coisa, e por isso eu agora tenho demorado mais a decidir-me
possa ir para o próximo projeto, e é preciso que também me queiram, como é Obviamente, óbvio. claro. Mas a verdade é que quando eu apareceu depois disso, da Académica, apareceu-me logo de seguida, passado 2, 3 semanas, o Chaves, que tinham despedido o Mr. Zé Mota na altura e já estavam a 14 pontos da subida. E quando eu vou para lá, não vou a pedirem-me a subida porque eles achavam que já era muito difícil. Eu gostava da equipa do Chaves, era um clube, gostei muito de lá trabalhar também. Nós rapidamente conseguimos encurtar e a certa altura estamos a 6 pontos já que era o Nacional, do Luís Freire até, do Luís Freire que agora está no Rio Ave. Ele veio jogar a Chaves, se nós ganhássemos ficávamos a 3, se perdêssemos ficávamos a 9. E aquele jogo crucial, perdemos, ficámos a 9. Passado uma semana ou 2, ganhamos aqueles 2 jogos seguintes e acaba o campeonato por causa do Covid. E pronto, a partir Isso quem estava momento, na frente, que foi o Estoril e exatamente, a partir desse momento, ou seja, fiquei lá só 2 meses e tal também, 2 meses e meio, nem sei bem, porque a segunda Liga terminou com o Covid e ficou um trabalho por acabar. Não diria que iria subir, porque estaríamos coisa, mas a equipa estava a crescer e estava-me a dar muito gosto no sentido de ver a evolução da equipa, porque não é falar mal ou bem, mas o treinador que estava anterior a mim é o oposto de mim enquanto ideia de jogo, e a ideia estava a crescer e a equipa tinha qualidade para a segunda Liga, era uma equipa forte, o Chaves tinha boa equipa para a segunda Liga. Acho que iríamos terminar bem, mas veio a pandemia, acabou por... E porquê? Mas não continuas? Não, porque... Era só até o fim do ano? Era só até ao final do ano. Na altura, depois, quando foi da pandemia, houve aquele problema, muita dúvida do que ia acontecer, do que não ia acontecer. E o que é que acontece? Houve aquelas reduções todas dos impostos e o clube depois, entretanto, achou quase como começar do zero, a próxima época, arrumar um bocado com o que estava para trás, baixar o que tinham que baixar em termos de orçamentos, claro, por causa dos pagamentos do Covid e arrancar do zero, quase como se limparam um bocado aquilo. Eu tenho uma ótima relação com eles, eu ainda hoje em dia falo com a estrutura toda e com o presidente de vez em quando. Ou seja, mas foi um momento especial do mundo inteiro, né? E eles decidiram daquela forma, e normal, porque eu também quando entrei, bem ou mal, estava a 9 pontos, né? E se calhar não acreditavam, não sei, que na próxima ano, iniciando comigo, não poderiam conseguir subir, não sei, porque é um momento muito delicado, em que nós fizemos treinos online durante não sei quanto tempo, o grupo portou-se sempre muito, muito, muito bem. Mas que é mais um trabalho em que fica ali com um amargo de boca que ficou pelo meio, e esse eu fiquei muito chateado porque estava mesmo a dar-me gosto o crescimento da equipa, e acho que iríamos terminar, não diria que poderíamos subir porque era difícil, mas íamos treinar bem, eu não tenho dúvida nenhuma. No Moreirense, o que é que... Há ali um bom momento no Moreirense, mas não há depois uma continuidade, uma passagem curta, e a mensagem que nós, jornalistas, acabamos por ter é que houve ali um choque de identidade. Foi um bocado isso, mas a mensagem também que passou parece que houve uma chatice, não houve chatice nenhuma. Sim. Pelo contrário, são ideias divergentes. Sim, pelo contrário, eu ainda hoje em dia, e volto a dizer a mesma coisa, tenho boa relação com teu vizinho, com as foi pessoas. Teu presidente também, como sim, jogador? Foi o meu presidente no Vitória de Guimarães, mesmo quando eu estava no Passos Ferreira, e até é bom que se saiba isto, porque às vezes também não se tem uma boa ideia dele. Eu quando estava no Passos Ferreira, nesta última fase não correu bem, houve semanas que ele me ligava a dar força e para conversar um bocado, e dizia-me: se precisar de alguma coisa, você ligue-me à vontade, porque ficou realmente o respeito, porque havia uma forma de olhar para a equipa diferente, ou seja, mais estruturalmente, não era de jogar A, B ou C, claro. E eu achava que naquela altura, ainda, isto é o crescimento que nós temos como treinador também. Eu depois fui para o Passos Ferreira e há pouco disse, jogava em 4-2-3-1 ou 4-3-3. E até lá eu jogava em 3-4-3 e defendia em 5-4-1 um bocado a estrutura do Sporting, no Varzim, na Académica, no Chaves, foi sempre assim que eu joguei, e quis implantar isso lá no Moreirense. E este foi o real problema, que não foi problema, havia uma visão diferente,
em que nós percebemos que era melhor cada um seguir o seu caminho. Eu não queria abdicar da minha ideia, as pessoas e o plantel do Moreirense estava preparado para jogar de outra forma e eu estava a tentar criar dinâmicas para jogar da minha forma e pronto, e as coisas acabaram mas em termos de resultado nós estávamos em oitavo com os mesmos pontos do sétimo, ou seja, tínhamos passado 2 eliminatórias da Taça de Portugal, a equipa estava a crescer, era uma coisa muito diferente, ainda estava numa zona muito híbrida, ainda havia um bocado de confusão nos jogadores também de perceber aquela estrutura, porque hoje em dia já é mais normal, mas há uns tempos atrás não era, e o trabalho ainda estava a ser feito, e este tipo de trabalho que eu estava a dizer, que eu também cresci enquanto treinador, eu hoje em dia olho para as equipas, para o contexto e percebo que eu não consigo contratar os jogadores exatamente para aquela estrutura, então tenho todas as estruturas trabalhadas e fui trabalhando já em várias estruturas noutros projetos e hoje em dia olho para lá e olho e tento me enquadrar mais com o contexto do que chegar lá só implementar a minha estrutura ou a minha forma. A ideia de jogo é sempre a mesma, mas estruturas diferentes em função das características dos jogadores. E eu tentava chegar lá e impor só aquela estrutura nos sítios, adaptando aqui uma coisa e a outra. E hoje em dia sou muito mais camaleão, diria, e preparado para trabalhar qualquer estrutura, então já fosse agora não teria esse problema, por exemplo, e as coisas tinham continuado. Em termos de resultados não eram maus, a equipa não jogava ainda um futebol muito coisa, mas caminhava para isso. 2 perguntas muito rápidas. A primeira é: qual é que foi o jogador que tu até agora tiveste que mais te surpreendeu? Pela positiva, naturalmente. Em que tu achavas Mas que... falas-me taticamente, falas em termos de qualidade? Em termos de qualidade, parte tática e não tanto a parte pessoal, naturalmente. Mas um jogador que tu tiveste a treinar, não o conhecias, ou treinaste, não o conhecias e te surpreendeu pela qualidade que evidenciou? Nuno Santos. O médio do Está no Vitória de Guimarães agora. Eu tinha visto, a história é curiosa, eu contei-lhe isto também. Eu tinha visto o Nuno Santos uma vez na equipa B, que eu de vez em quando vou ver, faz parte do meu trabalho, ver jovens também, e toda a gente falava no Florentino, falavam no Jota, falavam naquela geração, e estava com 2 amigos e eu dizia assim: eu gosto é daquele, quem é aquele? Eu não o conhecia. É o Nuno Santos. Disse: eu gosto é daquele, um dia vai ser meu jogador. Eu disse isto 3 anos antes. Sim. E coincidência, acabei de chegar ao Passos Ferreira e ele estava lá, e apanhei-o lá no Passos Ferreira. O que é que me... Era um Nuno Santos que estava no Passos Ferreira, que jogava, e jogava muitas vezes, mas que não era um jogador consistente exibicionalmente, não era um jogador até consistente e unânime nos adeptos e até na direção, porque ele era inconsistente. Claro. E foi uma das coisas que eu fui trabalhando com ele. Ou seja, ele até jogava a 10 e eu comigo ele jogou mais a 8. Eu jogava em 4-2-3-1 e jogava mais a 8. No início tive que o convencer. E eu acho que foi onde ele, na minha opinião, ele consegue render bastante mais e consegue, porque tem andamento para aquilo e percebe muito bem o jogo, e para desbloquear a primeira fase de pressão do adversário é muito inteligente e tem muita qualidade. E acho que é o tipo de jogador que eu treinei que se enquadrava muito no perfil da ideia de jogo que eu tenho, que entendia muito bem a minha ideia de jogo, que era às vezes um dos primeiros a chatear a cabeça aos colegas quando eles começavam aqui ou ali a ter dúvidas em jogar, em arriscar, e ele era daqueles que eles chateava a cabeça aos colegas, que eu tive como é que eu vou explicar, que o limar e sobretudo encaminhar aquela cabeça, que às vezes ele atrofiava-se a ele próprio, e tornou-se um jogador muito mais consistente. Acho que depois tomou uma má decisão de carreira quando foi para os Estados Unidos e agora regressou e acabou por fazer, não começou bem, mas acabou por fazer uma boa época. Mas acho que é o jogador que eu posso dizer que a mim, enquanto ideia de jogo, enquanto treinador, que eu acho que vejo com a qualidade e que se encaixava melhor na minha forma de trabalhar. Imagino, César, que para o ano estamos a repetir esta entrevista. O que é que nos vai querer contar? O que é que eu vou querer contar? Espero contar que fiz uma época fantástica, que consegui um projeto consistente e que tenha feito uma boa época e que tenha feito crescer jogadores também, porque tenho conseguido fazer, independentemente às vezes das coisas nos contextos não correrem bem, tenho conseguido, tenho um maior orgulho. Agora o Mauro Couto, lancei com 16 anos na Primeira Liga, estava lá nos Júniors do Passos Ferreira, que nem era daqueles que eles chamavam para treinar comigo, mas um dia eu estava a trabalhar um sábado e vi um jogo dos Júniors, estava a passar acho que era o Porto Canal, e eu estava a ver, ou no Canal 11, não sei bem, estava a trabalhar com a televisão ligada e vi um pequenito, um baixinho, e disse: quem é? É o Mário. Mas ele nunca veio treinar comigo, porquê? Peçam-me para vir. E veio,
e cresceu muito e foi agora lá para o Sporting. E vários, o Derek, que esteve no Moreirense, agora está no Brasil, sim. Na Académica estava no Sub-23 também, tínhamos o Hugo Almeida. O Eustáquio, que depois sai para o Porto. O Eustáquio, o Jordan Oldsgrove, que estava no assinou para o Olympiacos, o Nuno Santos, que foi para onde foi, muitos mesmo que eu consegui projetar pela forma de trabalhar, por acreditar neles, por perder tempo coletivamente, mas individualmente, seja em conversa, seja com vídeo, seja em correções, seja em elogios, seja... porque a própria ideia do jogo também ajuda a valorizar, mas o ir ao pormenor, isso faz toda a diferença nesse tipo de jogadores jovens que querem aprender e que tenham lá potencial. E isso também me dá um gozo enorme. Hoje em dia ver o Mauro, ver o Jordan, ver o Nuno, ver esses jogadores, o André que depois foi para o Málaga, não é Málaga, é o Granada. Granada, desculpa, enganei. Vários jogadores que passaram pelas minhas mãos que eu consegui torná-los melhor, de alguma forma. E isso para mim também me deixa satisfeito. Mas sobretudo, olha, tenha sido depois de ter uma época inteira completa num clube, em que eu consiga atingir os objetivos dos clubes, os meus objetivos pessoais e dos jogadores também, porque há sempre vários objetivos em comum. E que haja tempo para isso, porque um treinador, quando está no serviço, normalmente não tem tempo para entrevistas. Mas que haja oportunidade para isso. Obrigado, César Peixoto, que esteve aqui connosco para olharmos a visão do treinador de 44 anos.